As 10 principais doenças da terceira idade. É importante redobrar os cuidados com os idosos que continuam sofrendo de outras condições médicas que exigem atenção e tratamento, de preferência precoce. Hoje, a velhice não é mais um fato do passado, pois hoje as pessoas vivem uma vida melhor, mais saudável e mais feliz. Enquanto a taxa de natalidade está caindo, a expectativa de vida está aumentando. Portanto, é necessário que a sociedade se prepare para receber as pessoas com mais de 60 anos da melhor forma possível. Hoje, há mais pessoas no país com mais de 60 anos do que crianças com menos de 9 anos. Segundo dados divulgados pelo IBGE, em 2019, data do último estudo, a população idosa do meu país atingiu cerca de 32,9 milhões, e a previsão é que até 2060, o número de pessoas com 65 anos ou mais aumente significativamente, chegando a 58,2 milhões diante desses números. É notória a importância que se tem em cuidar de nossos idosos de forma ágil e atenta. Neste vídeo, vamos trazer para você as 10 principais doenças que acometem pessoas da terceira idade. As principais doenças que atingem os idosos. 1. Doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são as enfermidades que representam maior taxa de mortalidade entre os idosos. O grupo abrange as doenças arteriais coronarianas, que comprometem principalmente a região do coração, como infarto e angina do peito. Um dos fatores é o envelhecimento do próprio corpo, ocasionando um endurecimento das artérias, que pode levar a aumento da pressão. Sedentarismo, obesidade e tabagismo são questões que favorecem o aparecimento ou agravamento do problema, e o acidente vascular encefálico, AVE, antigamente conhecido como AVC, ou ainda como derrame, um problema ocasionado pela falta súbita de sangue no cérebro. As consequências dependerão de qual área cerebral foi afetada, podendo ocasionar problemas na locomoção, fala e movimentos. 2. Diabetes mellitus. Com o envelhecimento e mudanças no organismo, como aumento de gordura e perda de massa muscular, o corpo passa a não responder e processar tão bem a insulina e isso favorece o aparecimento da diabetes tipo 2. Isso pode provocar um efeito cascata, com consequência para os rins, coração e visão. Muito atrelada aos hábitos alimentares, a diabetes também pode ser hereditária. É uma espécie de hiperglicemia, ou seja, quando há uma concentração maior de glicose no sangue. Isso acontece porque a doença impede a produção ou a absorção saudável de insulina, o hormônio que regula os níveis glicêmicos no sangue. É uma doença incurável, que apresenta diferentes tipos, dos mais leves aos mais graves. Os sinais mais comuns são fome e sede constante, perda de peso, fraqueza e fadiga, vontade de urinar várias vezes ao dia, bem como náusea, vômito e mudanças de humor. 3. Catarata. É uma doença oftalmológica que afeta uma parte do olho e atua sobre uma lente chamada cristalino, que com o passar dos anos, vai ficando menos transparente, dando um aspecto opaco ao olho. Tratável, o acompanhamento permite identificá-la ainda em seu estágio inicial, facilitando o tratamento. Como a visão fica prejudicada, pode facilitar outro grande problema para idosos, o risco de quedas, que podem ocasionar fraturas. 4. Doença de Alzheimer. Outra doença que costuma aparecer na terceira idade é o Alzheimer. Trata-se de um tipo de demência, mas que provoca uma deterioração progressiva, global e irreversível de algumas funções cognitivas. A memória é a mais afetada, porém, os sintomas também surgem na dificuldade de lidar com a concentração, na falta de atenção, na dificuldade de articular o pensamento e usar a linguagem. É comum que o problema surja após os 65 anos, em média, e um diagnóstico precoce consegue retardar o avanço da doença. Como a fase inicial é muito sutil, requer uma atenção redobrada de familiares e de amigos, principalmente em relação ao esquecimento de acontecimentos mais recentes. 5. Hipertensão arterial. Popularmente conhecida como pressão alta, segundo dados do Ministério da Saúde, afeta 35% da população brasileira e é responsável por 80% dos casos de derrame cerebral e 60% dos ataques cardíacos no país. É também a doença mais prevalente entre os idosos. Caso não seja feito controle, pode levar a várias complicações para a saúde, como insuficiência cardíaca, doenças coronárias ou mesmo um AVE, acidente vascular encefálico. Como não apresenta sintomas significativos, medir a pressão arterial com frequência auxilia na identificação e controle da enfermidade. 6. Depressão. Bastante recorrente em idosos, os sintomas nem sempre são fáceis de identificar em pacientes mais velhos, pois não se manifesta com os sintomas clássicos da doença, por isso que o médico e a família precisam estar atentos às queixas. Por exemplo, a queixa não precisa ser tristeza, mas sim a falta de prazer em fazer as coisas e dores atribuídas a queixas específicas. 7. Osteoporose.
É uma doença que atinge mais as mulheres, uma vez que está relacionada à diminuição da massa óssea, que já é menor no sexo feminino e tem uma diminuição significativa pós-menopausa. Isso torna os ossos mais fracos e a pessoa fica mais suscetível a fraturas, um grande problema para os idosos. A densidade óssea se perde com o tempo, por isso, a osteoporose é uma das doenças mais comuns em idosos. O tratamento é à base de suplementação de cálcio e de vitamina D, além de exercícios, fisioterapia e mudança de hábitos, como a eliminação do cigarro e do álcool. 8. Mal de Parkinson. A doença de Parkinson é degenerativa e progressiva, afetando partes cerebrais. Ela altera principalmente os movimentos do corpo, provocando tremor, lentidão, desequilíbrio, falta de reflexo e até rigidez involuntária dos músculos. Isso ocorre devido à redução de dopamina no organismo, substância que comanda os processos químicos relacionados ao desenvolvimento motor. Embora não exista cura, o Parkinson pode ser controlado com medicamentos e um bom acompanhamento de fisioterapia. 9. Infecção urinária. Infecção urinária é o nome de uma série de enfermidades causadas pela ação de micro-organismos, normalmente bactérias, no trato urinário. Dependendo da localidade onde se dá a infecção, a doença recebe um nome diferente. Dessa forma, temos a uretrite, infecção na uretra, cistite, na bexiga, ou pielonefrite, nos rins. Durante a juventude, as mulheres são mais afetadas por quadros de infecção urinária, devido a características anatômicas. Contudo, a partir dos 50 anos, com o crescimento da próstata, os homens também podem sofrer mais com esse problema. Além disso, diabetes sem o controle adequado pode favorecer o desenvolvimento dessa doença. 10. Infecções respiratórias. Idosos também são mais propensos a doenças respiratórias que podem evoluir para quadros graves. A maioria dessas doenças são causadas por vírus, bactérias, fungos ou mesmo pela inalação de agentes alérgicos. Apesar disso, na maioria dos casos, todas as infecções apresentam sintomas similares, como dor no corpo, febre, dor de garganta, tosse, rouquidão e dificuldade para respirar. Ainda que muitos desses quadros sejam autolimitados, ou seja, se resolvam por conta própria em alguns dias, é preciso ficar atento à evolução dos sintomas e procurar ajuda médica sempre que necessário.